Mais um vídeo do canal. Nós vamos tratar sobre soma e subtração de arcos, as chamadas transformações trigonométricas. Ou seja, nós vamos deduzir, justificar as fórmulas do seno e do cosseno da adição de arcos e o seno e o cosseno da subtração de dois arcos. Vamos começar pelo seno e cosseno da subtração. Para tanto, observe essa figura. Vamos começar com a argumentação geométrica. Temos aqui um retângulo ABCD e dentro desse retângulo nós temos inscrito nesse retângulo um triângulo retângulo em E. Vejamos por que essa medida aqui ocorre e essa medida aqui ocorre. Vamos justificar esses resultados aí na figura. Então, olhando para esse triângulo aí, temos que o centro de beta, ou seja, beta é esse ângulo aqui, é por definição cateto oposto sobre hipotenusa, que é F é igual a seno de beta. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. E aqui está o valor justificado. Portanto, DE mede cosseno de beta e EF mede seno de beta. Esse ângulo aqui, DEC, é igual a alfa, porque aqui é alterno interno com o ângulo ADE. Eles são alternos internos. A geometria explica. É justificado por argumentação geométrica. Porque AD e BC, por serem lados opostos de um retângulo, eles são paralelos. E DE é transversal. Portanto, o ângulo DEC tem medida alfa. Olhando agora para o triângulo CDE, vamos novamente trabalhar com as definições de seno e cosseno. E fazendo meio pelos extremos, temos que CD é igual a seno de alfa e cosseno de alfa. Está se apresentando na figura. Cosseno de alfa, ou seja, o cosseno desse ângulo aqui, BF é igual a 180 menos 90, que dá 90, e o alfa passa para o lado direito, passa subtraindo. Portanto, BF vale 90. Esse ângulo aqui mede 90 menos alfa. Então, olhando agora para esse triângulo BF, temos que, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, temos que o ângulo BFE, esse ângulo aqui, é 180, que é a soma dos três ângulos, menos a soma desses dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui, como nós sabemos, é 90 menos alfa, o ângulo BF, que foi calculado anteriormente, mais o ângulo em B aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus. Portanto, BFE mede alfa. Portanto, agora vamos calcular o seno desse ângulo aqui, ó. Então, aplicando a definição de seno, cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. A hipotenusa mede seno de beta. Portanto, BE, ou seja, esta medida aqui, é seno de alfa multiplicado por seno de beta. Só que esse lado aqui, AF, é AB menos BF, aqui indicado. E a hipotenusa, como acabamos de ver, mede 1. Só que o lado AB, por ser oposto ao lado CD, serem lados de retângulo, eles têm a mesma medida. Portanto, AB é igual a CD, a medida do lado CD. Portanto, seno de alfa menos beta é CD menos BF. E aí nós temos a fórmula do seno da diferença, ou seja, o seno da subtração. Dois arcos, alfa e beta. Portanto, seno de alfa menos beta é igual. CD, quanto é que mede? Aqui, ó, seno alfa vezes cosseno de beta. Está aqui. Menos BF. Está aqui, ó, seno de beta vezes cosseno de A. D.
é a mesma medida do lado BC, porque são lados opostos de um retângulo. Portanto, AD pode ser substituído por CE mais BE. E a hipotenusa, como sabemos, é 1. Portanto, cosseno de alfa menos beta é CE mais BE. Mas quanto é que mede CE? Está aqui, ó. CE mede cosseno alfa vezes cosseno beta. Mais, e quanto é que mede BE? Está aqui, ó. Seno alfa cosseno beta. Com isso, nós obtemos a fórmula do cosseno da diferença da subtração de dois arcos e do seno da diferença entre dois arcos. E aí está a indicação do cosseno de alfa menos beta. Veja que esse lado é igual a esse. Bem, dando continuidade, nós agora vamos obter as expressões do seno e do cosseno da adição de dois arcos. Mas, antes, porém, nós vamos ver duas propriedades. Seno de menos beta é a mesma coisa que seno de zero menos beta. Ou seja, o seno do arco oposto a beta é a diferença entre zero e beta. Zero menos beta. Aplicando a fórmula do seno da subtração, temos que seno de zero menos beta é igual a seno. Aqui nessa tabelinha nós temos alguns arcos notáveis, e aqui nós temos o seno de zero, que é zero, e o cosseno de zero, que é 1. Portanto, temos que essa primeira parte aqui da expressão dá tudo zero, porque seno de zero é zero. Zero vezes cosseno de beta dá zero. E nessa outra parcela, nessa outra parte aqui, ó, cosseno de zero é 1. Logo, seno de menos beta é igual a menos seno de beta. Ou seja, o seno do oposto de beta é igual a menos o seno de beta. Isto significa, em geral, que a função seno é uma função ímpar. E aí nós temos a primeira propriedade. E com relação ao cosseno de menos beta, como é que fica? Mesma coisa, mesmo processo. Vamos agora, só que agora aplicando a fórmula do cosseno da subtração de arcos. Simplificando, temos que o cosseno de menos beta é igual ao cosseno de beta. Aí nós temos a segunda propriedade. Ou seja, de maneira mais geral, a função cosseno é uma função par. Cosseno do arco do oposto do arco é igual ao cosseno do arco. Cosseno de menos beta é igual a cosseno de beta. Agora sim, aplicando essas propriedades aqui e aplicando a fórmula do seno e do cosseno da subtração, nós podemos obter o seno da adição e o cosseno da adição de dois arcos. Vejamos como. Perceba que seno de alfa mais beta é a mesma coisa que seno de alfa menos o oposto do arco beta. Porque menos vezes menos, como nós sabemos, dá mais. Portanto, aplicando a fórmula do seno da subtração, temos que é seno de alfa, como vocês estão vendo aqui. Aplicando a propriedade 2, ficamos assim. Aplicando a propriedade 1, e o seno é uma função ímpar, fica assim. Seno de menos beta menos seno de beta. Portanto, seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa vezes cosseno de beta. E aqui fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos dá mais. Portanto, seno de beta vezes cosseno de A. E aqui nós temos a seno da soma de dois arcos, da adição de dois arcos. Trabalhando de modo semelhante, nós podemos obter o cosseno da adição de dois arcos. Temos que o cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, mais vezes menos dá menos, seno de alfa vezes seno de beta. Com isso, nós justificamos as fórmulas do seno e cosseno, da subtração e da adição de dois arcos. Essas expressões elas podem ser resumidas da seguinte maneira. Observe.
Seno de alfa mais ou menos beta, seno de alfa vezes cosseno de beta, mais ou menos seno de beta vezes cosseno de alfa. E o cosseno de alfa mais ou menos beta é igual ao cosseno de alfa vezes cosseno de beta, aí o sinal se inverte. Menos mais seno de alfa vezes seno de beta. Então era isso que nós tínhamos para hoje.